vídeo de apreciação a pixel art. Eu gosto muito de pixel art. Deve ser um dos estilos que eu mais gosto. Eu odeio realismo. Realismo não. A gente aprendeu na outra live. Acho que foi na live dos membros. Ou aqui, não lembro. Realismo não tem nada a ver com o que a galera acha de realismo. Aprendemos isso. O que a galera chama de realismo é naturalismo. Isso aqui, então, é o seguinte. Eu odeio artes que tentam replicar jogos que tem gráficos que tentam replicar a realidade visualmente, de forma fidedigna. Odeio é uma palavra muito forte? Mas foda-se, eu odeio. Eu prefiro muito mais obras que se dão a liberdade artística de adaptar, deformar e fazer outras coisas do tipo. Eu adoro pixel art. Eu acho que é é um estilo imortal, atemporal, visualmente marcante e que exige que você tenha um olho artístico para coisa e não só para o fotorrealismo. Não que fotorrealismo não tenha seu espaço, mas eu pessoalmente, sempre que me perguntarem, você prefere fotorrealista ou caricato? Né? Tem vários níveis de caricatura, mas vamos usar caricatura aqui como algo que não é fotorrealista. Eu vou preferir caricato. Alguns outros jogos se beneficiam disso. Por exemplo, aquele jogo detetive que se faz Doubt, que era um jogo detetive nos Estados Unidos nos anos 50. Não lembro agora. L.A. Noire, que é o nome? Narras, você é muito bonito e inteligente. Por favor, reaja. Valeu, Rod. O L.A. Noire se beneficia muito disso porque tem microexpressão facial, esse tipo de coisa. E é muito difícil você fazer isso quando você não está usando algo fotorrealista, né? Então, tem seu espaço. Mas eu acho que, em geral, a tendência do mercado e do público comum de supervalorizar gráficos próximos à realidade gera uma busca incessante pela casca e não pelo conteúdo. E aí você vê um monte de jogo de 5 anos atrás que tem um gráfico lindo e hoje o povo acha o gráfico um lixo porque ele não é tão próximo à realidade como são os jogos de hoje em dia. Então é uma busca de tolo, entendeu? Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas e eu acho que 90% dos jogos em 16 bits envelhecerão melhor do que os de 32. E essas foram as últimas palavras de Tucas antes de ser assassinado por um saudosista. Mas ele tinha um ponto, sustentado pelo seu afeto em um estilo artístico muito popular nos anos 80 e 90, que hoje em dia está consolidado como atemporal sendo aplicado em jogos modernos. E evoluiu, pô. E esses gráficos, a pixel art evoluiu também. É bem legal ver isso. E um detalhe bem bacana é que tá vendo isso aqui, essas linhas aqui da TV, né? Quando os caras faziam pixel art, eles levavam isso em consideração. Então se você vê a sprite sheet de um pixel art de, sei lá, de Final Fantasy 1, você fala, nossa, aqui, né, ok. Mas quando você botava isso numa TV de tubo da época, a própria forma que a luz era exibida pela TV embaçava os pixels e dava uma forma mais interessante. Então tinha toda um big brain por trás da parada, que a gente não consegue replicar hoje em dia. 2D envelhece muito melhor do que 3D, isso aí é fato. Exatamente, mistura melhor as cores e tal. É toda uma arte, pô. Legal a introdução. A pixel art. Sabem, esse aqui é um daqueles temas de vídeo que eu fico com um certo medo de abordar. Isso por causa da incerteza que eu tenho em saber se eu sou capaz de produzir algo à altura que o assunto requer. Afinal, eu também me sinto assim com várias coisas. Inclusive vai sair um vídeo sobre o Watchmen, eventualmente. Não vai ser uma análise porque eu não me sinto capaz. Puta que pariu, que HQ fantástica, pelo amor de Deus. Não sou nenhum especialista, mas peraí, onde é que eu posto os meus vídeos mesmo? Aqui, ninguém precisa saber do que tá falando. Eu sempre quis abordar pixel art. É verdade, mas eu não me sinto satisfeito comigo mesmo, esse é o ponto, aí complica tudo. Arte aqui no Nerd Crônico. Afinal, esse é o estilo que fez parte da minha infância e através dele eu aprendi a amar videogames. Só que indo muito além do fator nostalgia, eu acho incrível como a pixel art, que foi o gráfico adotado para fazer o menor uso de processamento gráfico possível no final dos anos 80 e início dos anos 90, conseguiu sobreviver ao tempo e à evolução dos componentes. Tô surpreso que você não leu antes. Até hoje,
meio torto, sabe? Games que instantaneamente são categorizados como retrô, mesmo com as técnicas de desenvolvimento desses jogos apenas tentando emular a maneira que os games antigos eram feitos. Inclusive, falando sobre como os jogos antigos eram feitos, recentemente eu fiz uma participação no canal do Budokaishi, onde ele abordou toda a parte técnica desse processo. Se você quiser, pode conferir esse vídeo depois, o link tá disponível aqui na descrição. Mas o fato é que a minha participação nesse vídeo e também esse gadget da Divum aqui, feito para exibir pixel art no meu setup, são os principais motivos para eu finalmente produzir um vídeo abordando esse estilo visual. Ah, e se você foi uma das pessoas que curtiu esse quadro digital, assiste esse vídeo até o final que eu também vou falar dele e você ainda vai ter uma chance de ganhar esse modelinho aqui. Mas vamos lá. Começando pelo começo então, eu quero dizer que aquela piada sobre os jogos em 16 bits terem envelhecido melhor do que os de 32 é só isso. Uma piada. Mas que tem um certo fundo de verdade. Como eu já comentei em vários vídeos do canal, o meu videogame de referência... Cara, eu consigo ver como isso aqui é esquisito, mas eu tô num ponto que eu tô tão desassociado de gráfico que eu falo, cara, não me incomoda tanto. Vira parte do charme, de certa forma. Na infância foi o Super Nintendo. Até a minha família ter condições de adquirir um computador na minha adolescência, eu pulei a geração do Play 1, Nintendo 64, GameCube, PlayStation 2, tudo isso. E nesse período atrasado nas gerações, eu só jogava games modernos em lan houses ou na casa de amigos. E quando eu finalmente pude jogar alguns desses grandes games das gerações que eu saltei através de emulação, eu notei uma coisa, principalmente quando eu fui jogar alguns jogos de PlayStation 1, eu notei uma parada nesses games que muita gente que teve esse console na época que ele era o console do momento... Só vou acelerar um pouquinho porque, pelo visto, tem muito vídeo até a live acabar, tá? Não notou. Oi, sou uma textura do Play 1. Talvez a minha dramatização tenha ficado um pouco exagerada, mas o ponto que eu tô tentando trazer é que ao mesmo tempo que a popularização dos games 3D nos consoles dos anos 90 representaram um avanço incrível, a tecnologia ainda tava no começo e também tinha... Love you. Emozinho, beijo pra você, love you too. Suas limitações. Em comparação direta com o Nintendo 64, o PlayStation 1 não tinha Z-Buffer ou MIP Map, métodos de processamento de objetos que são essenciais no ambiente 3D para escalar polígonos, exibir o ângulo correto nas texturas e identificar a profundidade. A intenção desse vídeo aqui não é ser muito técnico. Não porque eu acho que o vídeo ficaria chato, mas é porque eu sou burro e eu não sei se eu conseguiria explicar. Na descrição eu vou deixar um vídeo do MVG em que ele aborda justamente a ausência dessas paradas. Se você quiser ver toda a explicação técnica, pode conferir depois. Mas independente disso, mesmo com essas limitações técnicas notáveis, a gente tem diversos games modernos que já tentam reproduzir a estética do PlayStation 1, pois assim como os consoles de 16 bits, os de 32 também marcaram muitas infâncias. Valheim é um jogo que eu tô jogando há mais tempo do que deveria, e nas suas texturas e polígonos tenta emular a estética dessa época. Assim como Compound Fracture, um FPS que se inspira em Dino Crisis, que ainda vai ser lançado e eu tô bem ansioso. Mas o que me impressiona é que os jogos que emulam a estética da era dos 32 bits são mais recentes, e não são tão populares. Enquanto a pixel art meio que sempre esteve aqui, e nunca deixou de ser uma tendência. Escolha qualquer geração ou qualquer videogame após a era dos 16 bits, quando já existia 3D, e você vai ver que independente Esse aí eu joguei muito, viu? Puta merda. de existir maior recurso de hardware e os gráficos já estarem se aproximando cada vez mais da realidade, todas essas plataformas continuaram recebendo jogos incríveis em pixel art. E isso é um fato. O que Disgaea, isso faz parte da franquia de Disgaea, né? Mas esse aí eu nunca joguei. talvez não seja um fato, mas é a minha opinião, é que como a pixel art foi se aperfeiçoando até quem sabe ter chegado perto do seu auge natural durante a era dos 16 bits, isso fez ela se tornar um estilo visual que não envelhece, porque como conseguiu transcender a sua época, eu já não consigo mais enxergar os jogos em pixel art como... Saudosismo vende? Eu não acho que pixel art é saudosismo. Porque tem um monte de gente que não viveu nessa época, que nasceu em 2005 e já está com 19 anos de idade e ama pixel art. um retrô. Eu vejo ele simplesmente como jogos. Symphony of the Night, por exemplo, tá sempre sendo colocado nos top 10 melhores games do PlayStation 1 e é considerado por muitos fãs da série como o melhor que a Castlevania já feito. E você já parou pra pensar o quão irônico é o fato desse game ser tão aclamado e popular, tendo a pixel art como seu estilo no videogame que literalmente surgiu pra popularizar o 3D nos consoles? Mais irônico ainda é 2 anos depois, Castlevania Legacy of Darkness ter tentado abraçar Full 3D no Nintendo 64 e hoje em dia ser um jogo da série que é praticamente lembrado como um meme. Um contraste a isso, eu sei que vários de vocês que estão assistindo esse vídeo foram apresentados e passaram a amar jogos de Super Nintendo e Mega Drive
em emuladores no PlayStation 2. E se a gente contar o fato Meu chat é todo novinho, cara, isso é assustador. de que o PlayStation 2 só foi lançado oficialmente no Brasil em 2009 pela Sony, podemos dizer que tivemos jovens conhecendo e se apaixonando por jogos em pixel art 19 anos depois do lançamento da plataforma onde eles nasceram. E é basicamente por isso que quando eu falo sobre esse estilo visual, eu gosto de separar esses games em duas categorias. Os games originais, que têm esse estilo gráfico e que foram lançados enquanto a pixel art ainda era o padrão a ser produzido pela indústria. E os games que têm esse estilo gráfico, mas que chegaram no mercado no momento em que a pixel art já não era mais o padrão. E o principal motivo para eu separar os games nessas duas categorias é porque na época que os jogos em pixel art eram o padrão, as limitações para você atingir certos resultados eram muito grandes, tanto nos softwares que os jogos eram desenvolvidos, quanto no hardware que eles iam rodar. Toma aqui esse sobre a política em Star Wars. Canal K1 Farias. Valeu, Mef. Mas já aviso que eu vou só assistir porque eu não manjo nada de Star Wars. Então não tem como eu fazer algum comentário interessante. Talvez tenha até. Mas no de Star Wars eu fico boiando. Hoje em dia é consideravelmente mais fácil atingir resultados... O Frank, por que o Frank é velho? Porque o Frank tá lá no servidor de Ragnarok Online, né, Frank? Porra, aí o cara é rato. Então, tá no servidor de Ragnarok Online, é idoso. Instantaneamente idoso. Pixel art impressionante, já que esses games rodam no mesmo hardware que consegue gerar isso aqui. Então, basicamente, por isso que eu tenho uma profunda admiração pelos artistas que conseguiam coisas absurdas, como cenários maravilhosos e reflexos dos personagens na água em Star Ocean. As cinematics super imersivas e cinematográficas de Chrono Trigger, ou as sprites e cenários ultra Pô, esse eu joguei demais. detalhados de The King Esse eu joguei tanto não. of Fighters do Neo Geo. Esse eu não joguei não. Inclusive, É porque ele sempre utilizava o sprite, né? Bando de safado. pra mim, a pixel art dos games do Neo Geo são top tier. Também, né? A SNK lançou um console caseiro que era praticamente um arcade, que conseguia rodar verdadeiros tijolos em formato de cartucho. E detalhe que esses cartuchos tinham capacidade de armazenamento de até 700 MB. Hoje isso pode não parecer muito, mas nos anos 90 dava pra colocar jogos aqui dentro com mais sprites do que a vida real. Pra vocês terem uma leve noção, a média de armazenamento dos cartuchos de Mega Drive e Super Nintendo eram de 4 MB. Obviamente isso fez o Neo Geo custar 3 vezes mais que a concorrência, e ele era um verdadeiro artigo de luxo para gamers dos anos 90. Enfim, se você achava que o nível de pagação de pau que eu tenho para esse estilo artístico já havia sido relatado, se prepara, porque a gente vai subir mais um nível. Talvez já tenha acontecido com você ao revisitar um game dessa época ou tentar conhecer algum game antigo hoje em dia. Ao invés de você ver um game bonitão que sobreviveu ao tempo, o que você encontra ao abrir o jogo no emulador em uma tela HD é isso: um monte de sprite pontudo e serrilhado. E esse não é o jeito que esse jogo Pô, Pô, o cara tá sacaneando aí, pô. Esse zoom não tá ajudando não, porra. deveria se parecer. Isso acontece porque hoje em dia nós estamos jogando esses jogos em telas que eles originalmente eu comentei não foram mais cedo pensados sobre para isso. serem jogados. E mais do que isso, a gente tá jogando esses jogos sem um filtro de tratamento estético que dava a eles o toque final de como eles deveriam parecer nessa época. Fazendo com que ao invés disso, nós jogássemos isso. E esse filtro estético se trata nada mais, nada menos do que a imagem desses jogos rodando através de um CRT. Uma TV de tubo. Eu sei que tem muita gente que curte adaptar os jogos de sistemas antigos em telas modernas, com adaptadores que criam justamente esse efeito de pixel sharp, com tudo retinho e na maior definição possível. Isso aqui não é feio, mas isso aqui é maravilhoso, perfeito, e é como os criadores pensaram esses jogos pra se parecer. E sim, eu sei que o jeito que cada um acha mais bonito, como os Eu jogos consigo jogar assim, hoje em dia. Não vejo problema em jogar assim, nessa definição aí. Eu tanco, de boa. é gosto pessoal, mas o jeito que essas telas processam os gráficos gerados pelo console criam efeitos visuais que transformam os games da água pro vinho. Ou melhor, de uma água estranha e pontilhada pra uma água de cachoeira maravilhosa. Mas aí já é humilhação, né? Porra! Não, mas isso aqui é humilhação demais. Da água pro vinho. Ou melhor, Não, mas isso aqui é humilhação, mano. Olha isso. de uma água estranha e pontilhada pra Pô, uma acabou. Qualquer argumento acabou. Depois disso aí, qualquer argumento a favor da tela HD foi pro saco. água de cachoeira maravilhosa com transparência. As TVs Caralho, mano, os caras faziam cachoeira com transparência. Antes de inventarem a transparência. de tubo eram o padrão da indústria durante os anos 80 e 90. E além de carregar esse filtro estético de Olha não, as mano. de tubo eram o Olha isso, cara. Olha isso. Não, mano. padrão da Mano, indústria porra. durante os Pelo amor de Deus. anos 80 e Olha isso. 90. E além Não, mano. Não. Não, porra, não. Então não. Intancável! Eu tô revoltado agora. Até, pô, não é possível que mudou até o sorriso. era um padrão da indústria durante os anos 80 e Olha, ele não tá sorrindo aqui, ele não tá sorrindo. 90. E além de carregar Agora ele tá com a boquinha aberta sorrindo, não, pá. Não, não é verdade isso, não. Não fala um negócio desse comigo, não. esse filtro estético de como os games eram exibidos,
elas também representavam um desafio para os artistas. Se em algum momento você já viu artes com formas geométricas mais ovaladas jogando games no emulador, é porque os artistas criavam as formas assim pois estavam levando em conta a distorção lateral das TVs antigas, que compensavam Olha isso, mano. as formas ovais e as transformavam em círculos, já que a maior parte dos tubões eram literalmente bolas de vidro que transmitiam as imagens. Ah, mano. Tô deprimido agora. Só vou poder jogar jogo pixel art com filtro habilitado. Existiram milhões de modelos de TV. É a bruxaria dos antigos, literalmente. A magia dos nossos ancestrais. E a estética que essas TVs causam nos games antigos, além de ter zero input lag, fez com que o preço dos aparelhos... Mano, zero input lag. A gente tava avançado no futuro e foi regredindo pras telas HD. Ai, essa TV é FPS. Mano, o negócio nem FPS tinha, porque ele era analógico. Era mais rápido do que 120 FPS, era perfeito. A gente estava no futuro quando estávamos no passado. Por muito tempo eram vistos como lixo irem para as alturas. E agora, dependendo do modelo de TV antiga que você procurar para jogar esses jogos, se prepara para gastar. Mas por mais que eu seja um purista e ame ver como os games antigos são exibidos nessas TVs, já existem alternativas econômicas e menos espaçosas que geram um resultado bem próximo. O RetroArch, que se tornou um dos emuladores favoritos da galera nos últimos anos, possui diversas opções de shaders e filtros que emulam a reprodução dos games nesses dispositivos. Mas faz a água ficar transparente? O tempo passou e a pixel art transcendeu a sua época. Essa estética é tão fortemente ligada a certos games que Mega Man 10, lançado em 2010, é um jogo em 8 bits, igual aos clássicos da série no NES. Mas o fato da pixel art ter transcendido seu tempo não significa que ela não evoluiu, porque esse estilo visual simples rodando nos hardwares de hoje em dia consegue ser ainda mais impressionante e até superar algumas... Regredir? Não, mano. Mano, Return to Monkey. Sabe o meme Retorne ao Macaco? É o que a gente precisa fazer, cara. Só foi dando errado depois dos anos 2000. Já parou pra perceber? O mundo acabou nos anos 2000, igual o bug do milênio rolou, as profecias aconteceram, a gente tá vivendo num surto alucinógeno coletivo do resto da humanidade que sobrou, de uma forma pra gente tentar achar a solução e um sonho para que a gente possa eventualmente acordar e resolver os problemas. Mas no momento a gente tá preso na Matrix e vivendo aqueles... No início da live, né? Tudo se conecta. No início da live a gente tá falando como a gente tava no loop temporal, onde a gente chega a gente cria a Torre de Babel de novo, chega até o céu, uma catástrofe acontece, a gente volta pro passado, voltamos à idade da pedra, a gente evolui de novo, encontra as máquinas antigas e acha que não existe porque isso é conspiração, a gente viu o computador grego, e aí depois a gente chega no futuro de novo, a gente constrói a parada e repete. Isso tudo é o quê? É a gente tentando sair do loop temporal do mundo que deu errado nos anos 2000. As lendas do passado. E é essa parte do vídeo que eu provavelmente vou cometer alguns crimes, porque é simplesmente impossível citar todas as maravilhas modernas que desenvolvedores vêm criando nesse estilo. Mas eu vou tentar citar alguns dos que mais impressionaram nos anos recentes, como, por exemplo, Sonic Mania. Stardew Valley. Jogo de quem tem ansiedade e depressão. Nunca vi alguém jogando esse jogo que não tem ansiedade e depressão. Oh boy. Foda-se, o Mike Caralho tem ansiedade ou depressão. Mas, cara, eu não tô falando que o jogo é ruim. Só falando que é uma curiosidade que eu percebo no meu dia a dia. Dead Cells. Você bota fé não. Não bota fé. Celeste. The Messenger, que Quando vai botar The Pocket Bravery? inclusive é um dos que mais impressionou. Os caras começam homenageando games da era dos 8 bits. Afinal, o personagem é uma clara referência a Ninja Gaiden, mas em determinado momento a estética do game vira 16 bits. Cadê o Pocket Bravery aí, rapaz? Cenários, cores e sprites que estão entre as mais bonitas que eu já vi em um game de plataforma. Inclusive, o estúdio que criou The Messenger vai lançar ainda esse ano Sea of Stars, um RPG inspirado em Chrono Trigger com o compositor original do game e, mano, a pixel art disso aqui é simplesmente sacanagem. Praticamente pornografia pixelada. Lindão. E esse é o jogo, nesse estilo, que eu tô mais ansioso pra jogar.
Eu ainda posso me aprofundar em games que pegam a pixel art como base conceitual para fazer uma homenagem estética para games nesse estilo, mas que transformam completamente o que esses gráficos significam, misturando diversos recursos para ter algo único. E Octopath Traveler é um bom exemplo disso. Mas, meus amigos, se você curte a ideia dessa mistura maluca, você precisa conhecer e acompanhar o desenvolvimento de The Last Night. Esse é o... acho que já vi esse aí. Esse mesmo, brabo demais. Esse game foi anunciado na E3 de 2017 como um exclusivo de Xbox, e pra mim é incomparável na proposta gráfica. Pixel art, ambientação cyberpunk, 2.5D e milhões de efeitos visuais. Faz tanto tempo que esse jogo foi anunciado que eu achei que ele tinha sido cancelado, mas daí eu achei essa resposta do desenvolvedor no Reddit dizendo que ele e a equipe estão trabalhando no jogo todos os dias para entregar o melhor possível, já que o orçamento aumentou depois do trailer de revelação. É, mas aí é foda, né? Gente, desenvolver um jogo desse deve ser uma dor de cabeça. Bom, meus amigos, e se vocês pensaram que agora sim, toda a apagação de pau do Tucas para esse estilo visual atingiu o ápice, você se enganou. Porque a gente vai subir mais um nível. Porque, como eu falei no início do vídeo, agora a gente vai falar a respeito desse gadget da Divum que complementa esse amor pixelado. E em seguida explicar como que você vai estar concorrendo a esse modelinho aqui. A Divum é uma descrição. E agora, finalmente, sem mais delongas sobre a sua chance de ganhar o Pixu, é o seguinte. Os últimos 10 minutos do vídeo é merchan. Tá, é isso. Muito bom. Isso aí, pagação de pau de 2D. Assim que eu gosto. Por isso que eu não vejo pornô, só vejo hentai. Tá aí, pode anotar. Vamos pro próximo.